Muitas pessoas confundem a falta de planejamento com liberdade, acreditando que deixa a vida me levar é a forma mais autêntica de viver. No entanto, viver sem um plano não é liberdade, é reatividade. A famosa deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso não existe. Sem um mapa ou uma bússola, não somos capitães do nosso destino, mas sim passageiros das circunstâncias. O planejamento ele não serve para prever o futuro com exatidão, mas para nos equipar com ferramentas necessárias para enfrentar o imprevisto sem perder o rumo. Quando ignoramos essa etapa, o custo é cobrado em moedas valiosas, que são tempo, dinheiro e saúde mental. Neste vídeo, nós vamos entender a importância de se planejar bem para viver de forma mais tranquila, saudável e organizada. Quem já não foi Beck Bloom nessa vida? Ou seja, quem já não se endividou, quem já não atrasou trabalhos a serem entregues no serviço, às vezes o chefe cobra e você não entrega porque você está sufocado, às vezes procrastina e deixa para a última hora. Enfim, planejamento é necessário para tudo nessa vida. Quem já não fez tudo isso? Meu nome é Alexandre e você está no canal Mundo do Saber. Vamos lá? Capítulo 1. O ciclo da reatividade e o estresse crônico. O primeiro e mais imediato sintoma da falta de planejamento é a vida em modo de sobrevivência. Sem prioridades definidas, tudo se torna urgente. Vamos colocar a primeira síndrome, que é a síndrome do bombeiro. A pessoa passa os dias apagando incêndios que poderiam ter sido evitados. Se você faz um planejamento, se você coloca tempo para tudo, para as execuções durante o dia, olha, hoje eu tenho 5 reuniões, eu tenho 10 atividades. Deixa eu fragmentar essas atividades por X tempo. Ah, não consegui cumprir? Ok, parei em tal ponto, amanhã eu já inicio deste ponto para finalizar. Então eu vou ajustando o tempo com reuniões e atividades, estipulando metas, estipulando prazos para começo, meio e fim, das mais urgentes para as menos urgentes. Então isso ajuda a administrar o tempo e eu não fico que nem um bombeiro apagando fogo o tempo todo. A gente consegue ter essa organização. Mesma coisa para a situação financeira. A partir do momento em que eu vejo as prioridades, o que é prioridade? Aluguel, luz, condomínio, telefone, internet. Quando eu verifico que essas são as minhas prioridades, o supérfluo, aquilo que é lazer, que é comer uma comida diferente, ir ao shopping, tomar cafezinho, coisas assim, eu já deixo como supérfluo. Sobrou dinheiro? Ok. Não sobrou dinheiro? Próximo mês. Mas o importante é cumprir com aquilo que está em contrato, para não ter problemas futuros. Outro ponto importante é a ansiedade constante. Até rimou. A sensação de que algo foi esquecido e de que o tempo nunca é suficiente. Isso gera um estado de alerta permanente, elevando os níveis de cortisol e estresse. Capítulo 2. Instabilidade financeira e perda de patrimônio. Bom, como eu falei para vocês, quem já não foi Beck Bloom, eu também já fui Beck Bloom, já quebrei tanto a minha cara por falta de planejamento, quebrei tanto a minha cara, que a esfera financeira ela é primordial hoje na minha vida. Eu até posso gastar, mas eu gasto com consciência. Mas o que é a esfera financeira? É onde a falta de planejamento deixa marcas mais tangíveis. O dinheiro, sem um destino carimbado, que é o nosso orçamento, ele tende a desaparecer em gastos supérfluos, como eu falei agora de pouco. Então eu preciso planejar muito bem. Eu tenho X, eu preciso gastar X. Eu tenho X mais X.
Então eu preciso gastar X, mais X eu posso investir. Eu tenho X mais X mais X. Então eu tenho X para gastar, X para investir e X para gastar com supérfluo, com um lazer, com uma viagem, jantar fora, algo do gênero. Então eu tenho que saber planejar para que caiba no meu orçamento. Se eu tiver uma dor de barriga futura, ficar desempregado, necessitar pagar as contas por um período X de tempo até arrumar uma outra oportunidade, eu consiga sobreviver, sem dores de cabeça e sem ficar devendo nada a ninguém. A esfera financeira, ela segue alguns pontos. O primeiro deles é o perigo do imediatismo. Sem metas de poupança ou investimento que seja, a renda é consumida pelo agora. Eu quero tudo para hoje. Então eu recebo meu pagamento, pago as contas. Pronto, já estou zerado, já estou quase no vermelho. Por quê? Porque eu não tive um planejamento de pagamento de contas, de gastar com coisas que não são necessárias, de poupar para uma segurança futura e assim ficar tranquilo no final do mês. Então eu tenho que dividir a minha vida dessas formas. Ainda mais se eu ganho pouco. Se eu não tenho uma renda razoavelmente boa, ou eu faço renda extra para suprir essas necessidades, trabalhando fora do meu horário, ou eu faço um bom planejamento de acordo com o meu orçamento. Então, se eu ganho X, eu tenho que gastar esse X com aquilo que é necessário para a minha sobrevivência. Se eu não consigo, quais alternativas eu tenho? Posso fazer renda extra? Posso ser um revendedor da Natura, da Avon, do Boticário, o que seja? É uma alternativa. Então, muitas pessoas utilizam rendas extras para suprir uma necessidade. Pode ser uma necessidade temporária ou pode ser uma necessidade a médio e longo prazo também. Então, é importante ter esse planejamento financeiro para que você possa estar seguro todo final de mês. Falando tudo isso, a gente evita o perigo do imediatismo. Quero tudo para ontem. Nossa, Natal tem que gastar tudo. Black Friday tem que gastar tudo que eu tenho na Black Friday porque tem desconto. É tudo muito imediato. Daí quando você vê, você está com uma enxurrada de bens ali, sem necessidade alguma, que poderiam aguardar o próximo ano. Só que não, você quis tudo ali na hora. Muitas vezes você nem usa o que adquiriu. Só porque estava na oportunidade de uma Black Friday. Isso acontece muito. Outro exemplo de imediatismo. As bets da vida, gente, eu não aguento mais. Tem em todo lugar, tem pesteado. É bet para tudo quanto é canto. Você vai no YouTube é bet, você vai na Netflix é bet, você vai na HBO é bet. É tudo bet. A gente até guarda as musiquinhas, de tão irritante que é. Aposte com consciência, a partir de R$ 1, o seu R$ 1 se torna 2, 3, 4, porque você vicia. Se você ganhar então, você acha que na próxima vai ganhar mais. É um jogo do tigrinho regularizado pelo governo. Que lindo. Mas afunda você. Se você não tem planejamento, evite se viciar em situações como essa. Só vai te levar para o fundo do poço. Outro ponto importante, vulnerabilidade. A ausência de uma reserva de emergência transforma pequenos imprevistos, um carro quebrado, um problema de saúde, por exemplo, em crises devastadoras, muitas vezes levando ao endividamento. Então a gente tem que reservar sim, tem que ter um fundo de reserva, um fundo de emergência, a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes a gente está de boa ali, assistindo uma TVzinha no final de semana, de repente o cano estoura. Você não tem como prever, o meu cano vai estourar e eu vou ter dinheiro ali imediato. Ou você no dia seguinte acorda cedão, vai ligar o carro, quando percebe, não dá partida. Poxa, eu vou ter que levar para manutenção. Ou pior ainda, o pneu fura. Então são situações que a gente não tem como prever. A gente não é mãe de nada, né? Vai prever o futuro, não tem como. Então a gente precisa ter uma reserva para esses casos de emergência. Ah, fiquei doente, estou com febre, preciso ir ao médico, o médico cobra consulta, consulta leva você ao quê? Leva você a uma farmácia, farmácia para comprar o quê? Medicamentos. Então a gente precisa ter fundo de reserva. Senão a gente vai adoecer.
Então, é importante para uma emergência ter esse fundo, certo? Então, é você deixar sua vida saudável. E deixando a vida saudável, evita as vulnerabilidades que a vida nos prega. Capítulo 3. Estagnação profissional. Na carreira, a falta de planejamento estratégico resulta em estagnação. Você vai ficar ali pro resto da vida na zona de conforto. O profissional, ele pode até trabalhar muito, ser aquele cara que trabalha, mas ele pode trabalhar muito sem sair do lugar, ficar ali parado. Isso pode trazer consequências graves, muito graves. Por quê? Porque o mundo evolui. Se você não evoluir, você vai ficar estagnado e vai perder oportunidades. Perdendo oportunidades, você não chega a lugar nenhum. Depois você fica desempregado, você não é mais interessante para o mercado de trabalho, e aí? Quem vai pagar suas contas? Daí gera frustração, frustração gera depressão, depressão gera N outras patologias que não estavam ali, enraizadas, mas por culpa do comodismo elas se desencadearam. Se você não sabe onde você quer chegar, você não se desenvolve. As habilidades necessárias para uma próxima etapa, ela só depende de você. Senão você perde promoções ou até mesmo chances no mercado. Como eu disse, gerando frustrações, que é aquela sensação de ver colegas avançando enquanto você se sente preso. Isso é horrível. É falta de planejamento individual que acaba destruindo com você. É o famoso PDI que todo mundo fala, que é o planejamento e desenvolvimento individual, que você precisa ter. Onde eu estou e onde eu quero chegar. Eu tenho esse planejamento? E olha que isso não é papo de coach não, tá? Mas isso é a nossa realidade. A gente, para tudo, tem que traçar metas. Para tudo, a gente tem que traçar um destino, um objetivo. Então, desistir de situações também não é ruim. Errar não é ruim. Mas a gente precisa redesenhar objetivos. Ah, mas Alexandre, você já falou isso antes? Já, várias vezes. Nem o GPS, ele fala, caminho errado. Caminho errado não, recalculando a rota. Então, quando a gente erra, recalculando a rota, não caminho errado, porque a gente vai cometer equívocos, mas a gente tem que ter o quê? Um objetivo desenhado, muito bem desenhado, um objetivo planejado. Recalcular a rota, eu posso errar o caminho, mas o meu objetivo ele precisa ser certo, eu preciso atingir ele da mesma forma, indo por outros atalhos, mas eu tenho que chegar lá. Então, recalcular a rota é importante. Errar faz parte do processo, mas o objetivo ele precisa ser certo e muito bem planejado, onde você quer chegar. Independentemente se você vai tropeçar no meio do caminho, se vai ter uma parede que você vai ter que escalar, não importa. O importante é que a meta seja bem desenhada e bem planejada. Capítulo 4. A ineficiência do tempo. Ocupado versus produtivo. Existe uma diferença abismal entre estar ocupado e ser produtivo. Quem não planeja está sempre ocupado, mas raramente produz resultados significativos. O que gera isso? Retrabalho. A falta de preparação prévia obriga a refazer tarefas mal executadas. E isso gera o quê? Procrastinação. Sem um roteiro claro do que precisa ser feito, o cérebro tende a adiar tarefas complexas, preenchendo o tempo com distrações fáceis, redes sociais, e-mails irrelevantes, bate-papos, chamar o coleguinha para ficar lá blá, 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 contando uma fofoquinha do dia, perdendo meia hora, uma hora do seu tempo precioso dentro do trabalho, dentro da escola, dentro de outros ambientes que você precisa executar uma tarefa. Percebe como a gente disfarça por não termos planejamento? São as famosas fugas. A procrastinação é uma fuga do real, mas em algum momento isso vai ser cobrado de você, daí entra o desespero, não é? Aquele medinho básico, ou você congela, ou você agride, ou você sai correndo. Tem muitos que saem correndo sim, dando atestado médico para a empresa. Acontece bastante, não é pouco não. É uma fuga, joga nas costas do coleguinha. Capítulo 5. Desgaste nos relacionamentos e saúde. A falta de organização temporal invade a vida pessoal. Quando não se planeja o tempo de trabalho, ele transborda para o tempo de descanso e convívio, gerando o quê?
ausência. Compromissos familiares são esquecidos ou sacrificados em nome das urgências de última hora. Negligência com a saúde. Consultas médicas, exercícios físicos e alimentação saudável exige uma antecipação. Sem planejamento, opta-se pelo fast food, pelo sedentarismo por falta de tempo, a sua saúde vai para o beleléu, você não consegue fazer exames médicos de forma periódicas. Na hora que você vai ver o resultado do exame de sangue, você leva aquele susto, o médico te dá uma bronca, até você cair na real de que você já está obeso, de que você já está hipertenso, de que você já está com colesterol lá na altura e que você já está um pré-diabético. Falta de planejamento gera tudo isso. Capítulo 6. A sensação de vazio e arrependimento. A longo prazo, o resultado mais doloroso é o existencial. Passar anos reagindo às demandas dos outros, em vez de construir os próprios sonhos. Isso gera um sentimento de vazio gigante. Quando a gente olha para trás, a pessoa percebe que os anos passaram e ela não construiu nada sólido. Seja uma casa, uma carreira, uma família estruturada, um legado. A gente chega ao ponto de que é um potencial desperdiçado. A dor de saber que se poderia ter ido muito mais longe se houvesse um mínimo de organização prévia é uma dor tão grande de frustração que vocês não têm noção. Nossa, como eu poderia ter feito isso? Ai, se eu tivesse me organizado, olha onde já estaria. Hoje eu estou aqui, mas eu poderia estar lá. Hoje eu poderia ter minha casa própria, carro próprio, conforto. Já poderia até estar aposentado aí, mas estou aqui trabalhando. Porque eu não me planejei, eu não me esforcei, eu não me dediquei no momento certo, no tempo certo. Eu me enveredei pelo caminho largo e espaçoso e não pelo caminho estreito e apertado. Porque planejar também requer organização, requer sacrifício. Se abdicar de coisas prazerosas da vida. Lembra do vídeo? Caminho estreito, apertado e caminho largo e espaçoso? Olha um exemplo clássico. Bom, depois de tudo isso que eu falei, podemos concluir que o resultado final da falta de planejamento é uma vida vivida aquém do seu potencial, marcada pelo cansaço e pela instabilidade. Planejar não é sobre aprisionar-se em uma rotina rígida, mas sobre criar uma estrutura que permita a liberdade real. É decidir com antecedência o que é importante para você. Quando a tempestade chegar, a casa ela esteja firme, construída na rocha, não construída na areia. Mudar o cenário exige apenas um primeiro passo. É necessário parar de reagir e começar a desenhar um mapa da vida que se deseja viver. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. Lembre-se, o conhecimento e o planejamento é seu e ninguém pode tirar. Se gostou desse vídeo e quer planejar a sua vida e a vida de mais alguém, compartilhe com seus amigos. Te vejo numa próxima. Tchau!